Olá, esse é o nosso quinto episódio sobre a história da melancolia, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho de Aristóteles. Alguns de vocês já dirão, bom, mas espera aí, o que a história da melancolia e a medicina tem a ver com Aristóteles? Daqui a pouquinho nós vamos responder isso. Aristóteles nasceu em 384 a.C., na cidade de Stagira, na Trácia, região central da Grécia. E Aristóteles é o mais precoce exemplo de polígrafo na nossa história. Ele escreveu sobre o formato das conchas, diferenciou os cetáceos, ele escreveu sobre questões ligadas à infertilidade, sobre questões médicas, sobre botânica, sobre astronomia, quase que eu escorrego aqui, né? Interpretações de sonho. E ele era um homem tão genial, tão sem preconceitos, que quando casou com uma mulher muitos anos mais jovem, provavelmente uma concubina, ele diz assim, textualmente, e nada importa a virgindade antes do casamento, o que importa é a fidelidade posterior. Entre as grandes obras de Aristóteles estão a Lógica. A Lógica é uma das suas principais e primeiras obras, e que é um pouquinho complexa demais para a gente resumir, mas vamos entender que a lógica é a compreensão da velocidade das proposições, da veracidade das proposições. Um dos recursos é o silogismo, um dos recursos da lógica. O silogismo parte de duas proposições e de uma conclusão. Sócrates é homem, os homens são mortais, logo Sócrates é mortal. Alguns templos estão em ruínas. Ruínas são fascinantes. Alguns templos são fascinantes. A lógica aristotélica introduz a lógica dedutiva, né? Aristóteles falou sobre a metafísica, que é uma forma de compreender a realidade. Aristóteles falou sobre teoria da arte, sobre poética, sobre política. Aristóteles falou sobre ética num livro Ética Nicômaco, que era seu filho, Ética Nicomaqueia. Mas vamos lá, o que é importante na história da medicina, da melancolia? Na verdade, a primeira questão é que Aristóteles se opondo a Hipócrates, nós vimos aí medicina científica nascendo no último episódio. Aristóteles diz que, ao contrário de Hipócrates, que acredita que as emoções estão no cérebro, Aristóteles acredita que as emoções estão no coração. Eu acredito que hoje só os poetas, os muito poetas, vão acreditar em Aristóteles. Uma ideia que não foi muito adiante. Mas a outra ideia aristotélica, que ele coloca em Problemata, é a seguinte. Aristóteles diz assim: por que todos aqueles que se tornaram eminentes filósofos, políticos, poetas ou artistas têm claramente um pensamento melancólico? Essa era uma das questões que Aristóteles discutia muito. E é importante lembrar um pouquinho da história que Aristóteles não foi guindado à condição de líder da Academia de Platão. Isso foi dado a outro filósofo. Então ele abriu a sua própria escola, que chamava de Likeus, em grego. E ele tinha um método de ensinar muito peculiar. Aristóteles é conhecido como peripatético. A escola peripatética. Por quê? Porque ele não ficava sentado num único lugar, ele caminhava ao longo da cidade e da natureza e ia dando aula. Em grego, perpatai quer dizer caminhar. Então, peripatético vem aqueles que caminhavam. Quem assistiu um seriado catalão chamado Merli, vai lembrar que o Merli chamava os seus alunos nessa série de peripatéticos. Voltando. Então, o Aristóteles traz uma questão de que entre a saúde e a doença podia haver um estado intermediário. A saúde e a doença não eram cortados por uma alteração qualitativa apenas, mas que poderia haver uma nuance, uma progressão entre o normal e o patológico, né? Isto fala, então, de personalidade melancólica. Isso fez escola, nós vamos ver futuramente aí na nossa discussão, Marcílio Ficino, um filósofo, e vamos ver na Idade Média, Robert Burton,
o homem que escreveu o primeiro livro sobre melancolia, dizendo que escrever o livro foi uma forma de se tratar da própria melancolia. Um artista francês chamado Antoine Artaud diz: ninguém alguma vez escreveu, pintou, esculpiu, modelou, construiu ou inventou que não fosse literalmente para fugir do inferno, né? Então a arte é uma forma terapêutica, sem dúvida. Uma psiquiatra, mais recentemente, a Kay Jamison, faz alguns estudos sobre criatividade e doença mental. Ele estuda artistas ingleses e americanos e fala de transtorno bipolar e formas leves de transtorno bipolar e criatividade. Eu tenho um artigo que eu posso fornecer depois para quem quiser sobre Miss Dalloway, Virginia Woolf e criatividade. Virginia Woolf tinha um transtorno bipolar e ela era tão genial que as vivências psicóticas que ela tinha durante o quadro psiquiátrico dela, depois quando ela estava bem, ela criava personagens, ela colocava a vivência dela nos personagens. Isso ocorre em Miss Dalloway, né? Antes de terminar, eu queria dizer o seguinte aqui: vamos tomar cuidado. A doença mental não tratada, não adequadamente tratada, reduz e pode destruir a criatividade de alguém, né? Uma vez tratado, esse indivíduo pode usar dessa vivência para a sua obra, né? Mas criatividade é algo que deve ser preservado nos artistas através do tratamento dos seus quadros. A história da melancolia ou da personalidade melancólica, um alemão chama depois de tipo melancólico, e criatividade, é um dos assuntos que nós vamos discutir mais para frente novamente. Muito obrigado.